Olá, ouvintes do Finais Felizes. Ou não. Hoje eu te trago uma história de vingança que é tão satisfatória. Mas tão satisfatória, que você vai querer bater palmas no final, de pé e sorrindo com aquele ar de bem feito. Imagine um homem arrogante que achava que podia tirar tudo de uma mulher, inclusive a casa que ela construiu com suor e dignidade. Pois é. Só que ele não contava com uma coisa. Ela tinha um cérebro afiado, zero paciência para canalice e um plano que ia deixá-lo sem chão. E sem liberdade. Essa história tem de tudo. Golpe baixo, justiça com as próprias mãos e um final que até o juiz deve ter saboreado com gosto. Então já coloca o fone, ajeita a postura e prepara o coração, porque hoje a justiça vem de salto alto e pisa sem dó. Vamos nessa? Ela perdeu tudo, mas nunca esqueceu. Anos depois, ele foi preso. E até hoje jura que foi uma coincidência. Mas será que foi mesmo? Você só descobre quem está do seu lado, quando perde tudo, inclusive a paciência. Clara sempre acreditou que o amor era uma construção, tipo aquelas casas de tijolinho por tijolinho, sabe? O problema é que ela não sabia que o Eduardo estava construindo era um caixão. E ela, claro, estava dentro. Eles se conheceram numa tarde qualquer, num ponto de ônibus em frente a uma padaria. Ele estava com uma sacola de coxinha na mão e um olhar de quem vendia segurança. Dizia que era consultor financeiro. Na prática, era um contador que tinha sido demitido de 2 empregos por motivos administrativos, o que traduzindo significa mexeu onde não devia. Mas Clara, coitada, enxergava o que queria ver. Ele falava bonito, dizia que queria uma família, que adorava doces, ironia do destino, e que mulher como ela não se encontra em qualquer esquina. Depois de 6 meses juntos, ele já tinha uma gaveta na casa dela. Depois de 1 ano, tinha um quarto. Depois de 2, já mandava mais que ela na própria casa. A casa que ela herdou da avó, diga-se de passagem. E foi aí que o Eduardo começou a se revelar. Primeiro, com aquelas frases clássicas de golpista emocional. Amor, você é muito inocente para lidar com banco. Eu só quero proteger você, por isso preciso cuidar de tudo. Vamos colocar a casa no meu nome. É só por segurança. Confia em mim, confia em mim. 3 palavrinhas que deviam vir com sirene de alerta. Mas Clara, que cresceu ouvindo que o amor verdadeiro exige entrega total, assinou os papéis. Ele tinha preparado tudo: documentos falsos, escritura, contrato, com letra miúda e advogado do amigo dele. Quando ela assinou, ele sorriu. Mas não foi um sorriso apaixonado. Foi o tipo de sorriso que você dá quando termina um quebra-cabeça. Última peça colocada. Game over. Uma semana depois, ela chegou em casa e a fechadura havia sido trocada. Sim, senhoras e senhores. O príncipe virou sapo e trancou a princesa do lado de fora do castelo. Ela ligou. Ele não atendeu. Mandou mensagem, visualizou e não respondeu. Só apareceu no dia seguinte, com um sorriso cínico no rosto e uma mulher no banco do carona. Você não entendeu ainda, Clara? Isso aqui agora é meu. Você não tem nada, nem casa, nem marido, nem moral. E para completar o show de horrores, ainda mandou essa. Vai repensar suas escolhas. Começa com essa franjinha horrorosa. Clara saiu de lá com uma mala, R$ 50 no bolso, e a dignidade amassada igual papel de pão. Foi para casa da irmã, chorando mais que cebola cortada em ventilador. Nos dias que seguiram, ela passou pela cartilha completa do abandono emocional. Tentou negociar. Ele riu. Tentou apelar. Ele ignorou. Tentou processar. Descobriu que ele já tinha se adiantado e registrado tudo em nome dele. Ela perdeu tudo. Mas uma coisa o Eduardo não sabia. Clara era doce, mas sabia ser amarga quando precisava. E enquanto ele comemorava com champanhe, ela jurava em silêncio. Você me tirou o chão, eu vou tirar o seu teto. Recomeçar dói. Mas pior é continuar onde te destroem sorrindo. Clara passou os primeiros dias no sofá da irmã, chorando com aquela cara de quem levou um tapa do destino, e pediu desculpa por estar no caminho. A irmã, Vanessa, era daquelas mulheres sinceras ao extremo. Ou seja, ótima para dar choque de realidade, péssima para consolar. Você foi burra, mas não merece isso. Ele é um lixo. Mas lixo se recicla. Então recicla sua vida, mana.
Vanessa. Pagou uma terapeuta para Clara, que no primeiro encontro perguntou: "O que você sente quando pensa no Eduardo?" Clara respondeu: "Raiva, ódio, desejo de vingança e um leve arrependimento de não ter aprendido defesa pessoal." A psicóloga apenas anotou e disse: "Estamos no caminho certo." Nos primeiros meses, Clara viveu o luto, porque perder uma casa é uma coisa, mas perder a ilusão, isso destrói você por dentro. Ela revisava mentalmente cada conversa, cada detalhe, e se odiava por não ter percebido antes. Acordava de madrugada com pesadelos, e quando finalmente dormia, sonhava com ele rindo, mas recomeçar tem fases, e Clara logo percebeu que, se ficasse parada, ele teria vencido 2 vezes, na vida dela e na cabeça dela. Então, ela decidiu fazer o que toda mulher ferida e inteligente faz: se levantar, com classe, e preparar o contra-ataque com frieza. Primeiro passo. Ela arrumou um emprego simples, como assistente administrativa. Ganho baixo, horário puxado, mas deu a ela o que mais precisava naquele momento: autonomia e silêncio para planejar. Segundo passo, estudou. Muito. Fez cursos online sobre direito imobiliário, propriedade compartilhada, fraudes documentais e contabilidade básica. Deixou de assistir novela e passou a maratonar vídeo de advogado no YouTube, o que, segundo ela, era mais emocionante que série da Netflix. Terceiro passo. Começou a levantar pequenas pistas sobre o Eduardo. Ela sabia que, para derrotar alguém como ele, era preciso conhecer as fraquezas e os erros. E Eduardo, como todo idiota convencido, deixava rastros. Ela criou um perfil fake no Instagram e seguiu o atual casal. Ali descobriu mais do que esperava. Eduardo estava gastando bem acima do que recebia. Viagens, jantares caros, presentes para a nova musa. Uma mulher chamada Lorena, que parecia ter saído direto de um catálogo de loja de grife, com a profundidade emocional de uma colher. Lorena postava tudo. Inclusive, sem querer, postou uma foto em frente à empresa onde Eduardo trabalhava. Clara ampliou, analisou e descobriu. Ele estava lavando dinheiro numa empresa de fachada. Foi aí que algo dentro dela mudou. O coração ainda doía, claro. Mas o ódio agora tinha direção. E uma frase ecoava na cabeça dela: "Quer brincar com fogo? Vai aprender que mulher traída não queima." Incendeia. Ela começou a anotar tudo: prints, horários, viagens, datas de depósitos suspeitos, compras em nome de terceiros. Criou uma pasta no Google Drive com o título Plano Fênix, renascer das cinzas e arrastar o cretino junto. Detalhe: ela voltou a conversar com um antigo colega do tempo de faculdade, Caio, um contador certinho, meio nerd, meio gato, que ela ignorou na época porque estava apaixonada pelo Eduardo. Caio era discreto, ético e extremamente curioso. "Clara, você tem noção do que tem nas mãos?" "Não tudo, mas pretendo descobrir." "Você quer que eu ajude a derrubar ele?" "Não, Caio. Eu quero que ele mesmo cave a própria cova. Você só me mostra onde entregar a pá." E assim começou o capítulo mais perigoso da vida dela. Ela tinha um plano, tinha provas, tinha motivação. Agora só faltava o tempo certo. Mas o que ela não sabia é que o Eduardo, lá do outro lado da cidade, começava a desconfiar. E alguém muito próximo da Clara estava prestes a ser chantageado. A vingança é um prato que se come frio, mas a Clara serviu congelado, com gelo seco e um sorriso irônico no rosto. Clara agora era praticamente uma investigadora amadora. Daquelas que dormem com um notebook aberto e um caderninho do lado da cama com anotações do tipo 17h45. Ele postou stories com whisky. No outro dia, saiu do banco às 9 horas. Bebeu e foi sacar. Rastrear. Lorena comprando bolsa de 15 mil. Com que salário? Com que dignidade? Enquanto isso, Eduardo e Lorena estavam vivendo o auge da ostentação. O feed dela era praticamente uma revista de luxo. Paris, Maldivas, Dubai. Tudo com legendas como: "Quando você merece, o universo conspira." Mal sabia ela que o universo chamava Clara. E estava conspirando com sangue nos olhos. Clara montou o plano com a precisão de uma cirurgiã vingativa. Etapa 1. Plantar a dúvida. Ela começou a mandar e-mails anônimos para Eduardo com frases do tipo: "Você acha que ninguém sabe? Mas a Receita pode saber."
Alguém próximo já começou a falar, só avisando. Eduardo começou a ficar paranoico. Ligava para o contador, para o advogado, até para um pai de santo que ele seguia no Instagram perguntando sobre energias negativas no ar. Enquanto isso, Clara ria sozinha com uma taça de vinho barato dizendo: energia negativa? Só se for o saldo da sua conta depois que eu terminar. Etapa 2. Atacar o ego. Ela mandou do perfil fake uma mensagem para a Lorena com prints forjados de uma outra mulher com Eduardo. Lorena surtou. Você disse que eu era única. Amor, isso é montagem. E essa data, e esse lugar, era o dia do nosso jantar em Veneza. Lorena, sem saber, virou uma bomba relógio no relacionamento. E Clara sabia que o ego ferido de uma mulher mimada é mais perigoso que denúncia na Polícia Federal. Etapa 3. Reunir os aliados. Lembra do Caio, o contador nerd gato? Ele conseguiu mapear todos os rastros financeiros suspeitos do Eduardo. Desvio de dinheiro da própria empresa, notas frias, transferências para o exterior. Clara montou um dossiê completo. Só que ela não entregaria à polícia assim de graça, não. Ela queria que Eduardo sentisse. Queria que ele visse o mundo desmoronar. Lentamente. Etapa 4. O bilhete premiado. Clara mandou uma carta anônima para o ex-sócio de Eduardo, o verdadeiro dono da ideia do negócio que havia sido passado para trás anos antes. Um sujeito ressentido, silencioso e com muito tempo livre. A carta continha apenas: você foi traído, e tem como provar. Dê play no pendrive. Junto, um pendrive com todos os registros que Caio e Clara levantaram. 2 dias depois, Eduardo recebeu a notificação de uma ação judicial explosiva, desvio de verbas, quebra de contrato, fraude documental. E isso foi só o começo. Etapa 5. O grande evento. Clara descobriu que Eduardo organizaria um evento luxuoso para atrair investidores. Queria expandir o império, mostrar que era um tubarão. Ela fez questão de estar presente. Claro, disfarçada. Cabelo preso, óculos escuros, vestido básico, uma convidada qualquer só observando. E ali, diante de dezenas de pessoas, o plano se completou. Um oficial de justiça entrou na sala e entregou a notificação ao Eduardo. Ao vivo, silêncio, clima fúnebre. Lorena deixou cair a taça de champanhe. E Clara, no fundo, soltou um sorrisinho e sussurrou para si. E esse é o som de um castelo desmoronando. E no meio disso tudo, uma bomba ainda maior estava prestes a explodir. O sócio ressurgido não queria só justiça, queria vingança também. E ele tinha um plano próprio, que nem Clara imaginava. Ela pensou que estava jogando xadrez, mas esqueceram de avisar que o outro jogador era o próprio diabo de terno. Quando Clara achou que tinha vencido, que o Eduardo estava prestes a cair de joelhos pedindo arrego, uma nova peça apareceu no tabuleiro, do Marcelo, o ex-sócio traído. Aquele cara que passou anos comendo o pão que o diabo amassou depois de ser chutado da empresa. Mas, diferente de Clara, Marcelo não queria justiça poética. Ele queria sangue. E tinha contas a acertar que vinham desde 2011, quando Eduardo deu um golpe e ainda posou de empreendedor visionário na capa da Forbes Brasil. Marcelo era o tipo de vingativo silencioso. Enquanto Clara armava com ironia, Marcelo trabalhava no subterrâneo. Ele reapareceu no processo judicial com cara de cordeiro dizendo: só quero o que é meu, meritíssimo. Mas por trás da carinha humilde de homem traído pelo sistema, Marcelo já tinha hackeado documentos, subornado um dos advogados do Eduardo e até cavado um escândalo antigo de corrupção com um político que era investidor da empresa. Sim, ele jogava sujo. Sujíssimo. Clara começou a perceber que tinha acendido uma fogueira e chamado um piromaníaco para se aquecer. Caio, o contador, foi o primeiro a alertar. Clara, tem coisa errada. O Marcelo tá acelerando tudo, tipo, querendo tomar a empresa inteira, sozinho. Ela ficou em choque. O plano era derrubar o Eduardo, não colocar outro monstro no trono. Mas Marcelo já tinha começado a comprar ações em nome de laranjas, derrubando os últimos aliados de Eduardo na diretoria. E mais. Ele vazou para a imprensa documentos que também envolviam Clara, dando a entender que ela sabia de certas fraudes desde o início. Ele tá tentando queimar você junto, Clara, disse Caio. Desgraçado.
Me usou como isca para pegar o tubarão e agora quer me jogar no mar. Clara foi até o prédio da empresa com a maior cara de paisagem. Subiu até a cobertura onde Marcelo agora tinha montado o escritório novo. Mais luxuoso que o antigo. De Eduardo. Sabe aquele tipo de decoração que grita novo rico cafona com complexo de vingança? Pois é. Marcelo, que bom te ver, disse ela com um sorriso falso que poderia matar um cacto. Ele riu, ofereceu champanhe. Você ajudou mais do que imagina. Agora vamos crescer juntos. Ela apenas respondeu. Claro, crescer juntos. Igual você cresceu com o Eduardo, né? Marcelo riu. Mas os olhos dele não riram. E Clara percebeu o jogo final. Marcelo era pior. Eduardo era só um egoísta ganancioso. Marcelo era um sociopata com carisma. Ela teria que derrubar os dois. E se ela achou que a primeira vingança foi doce, a próxima ia ser gloriosamente cruel. E agora é a hora de Clara criar o seu plano final. Ela já derrubou um. Agora vai ter que usar todos os truques sujos que aprendeu para destruir alguém que não joga limpo com ninguém. Nunca subestime uma mulher traída, humilhada e com acesso ilimitado à internet, planilhas e um contador revoltado. Essa é a combinação que já destruiu civilizações inteiras. Clara entendeu rápido. Para derrotar o Marcelo, ela não precisava ser mais forte. Precisava ser mais venenosa. E veneno, meu bem, ela tinha até de reserva. A receita da vingança. A primeira coisa que ela fez foi transformar o Caio, o contador, de aliado em arma química de precisão. Caio tinha acesso aos documentos internos, aos contratos falsos, às planilhas maquiadas, às transferências em nome de empresas fantasma que o Marcelo usava para esconder o dinheiro do golpe. Clara ligou para ele e soltou a frase mágica. Lembra quando você disse que queria se vingar de todos eles? Chegou a sua chance de brilhar, amor. O dossiê de um império podre. Clara e Caio montaram um dossiê tão completo que faria até a Receita Federal suar frio. Ela sabia que não podia contar com a justiça comum. Não com um cara como Marcelo, que comprava decisões e sumia com provas como se fosse mágico de Las Vegas. Então, ela fez algo pior. Ela mandou tudo, absolutamente tudo, para a rival direta da empresa, uma multinacional que sonhava em ver o império de Marcelo e Eduardo virar cinzas, com um bilhetinho anônimo. Quer derrubar um império? Comece pelas rachaduras. Essas aqui são bem profundas. Ah, e teve mais. Enquanto o Marcelo se esbaldava no poder, tirando fotos no novo escritório com frases tipo líderes não nascem, são forjados no fogo, Clara estava enviando áudios comprometendo ele com promotores, prints de conversas com políticos, extratos de offshores, tudo com aquele toque de novela das 9 com roteiro de série da Netflix. Ela até criou uma conta fake no Twitter só para postar. É só questão de tempo até o castelo de cartas cair. Vingança é um prato gelado. Marcelo vai cair. O post viralizou. Jornalista caiu em cima. A justiça começou a farejar. E Marcelo? Bom, ele percebeu que a cobra cega que ele tentou enganar estava mordendo com precisão cirúrgica. A reação do Marcelo? Uma comédia. Ele tentou reagir, tentou culpar Eduardo, tentou apagar rastros. Teve até uma tentativa patética de demitir Clara da empresa que ela tinha ajudado a salvar. Para quem não lembra, Clara agora era acionista minoritária, graças a um rolo envolvendo uma ação judicial que Marcelo esqueceu de ver. Você tá demitida, te gritou ele com o olho arregalado. E você tá cancelado, respondeu ela mostrando o celular com o print do escândalo estampado em todas as redes. Barulho de queda de moral detectado, com frase final. Vingança é como vinho. Quanto mais envelhecido, mais forte. Mas cuidado. Algumas garrafas explodem. E essa, meu amor, ainda não foi a explosão final. No confronto final, Clara vai colocar os dois de joelhos, literalmente. E você não vai acreditar no que vai acontecer quando Eduardo e Marcelo se virem frente a frente pela primeira vez em anos, na cadeia ou no caixão. Só um vai sair vivo. Alguns inimigos a gente enfrenta no tribunal, outros a gente enterra com um sorriso no rosto. Clara preferia os dois. 2 anos depois do golpe, das chantagens e da humilhação pública, o jogo virou. Marcelo e Eduardo foram indiciados por fraude fiscal, lavagem de dinheiro, uso de laranjas, evasão de divisas e um crime que ninguém esperava. Tentativa de homicídio,
A investigação revelou que os dois encomendaram um acidente de carro para Clara na época da separação. O problema? O acidente era com o carro errado. E quem acabou ferido foi um político. O tribunal estava cheio. Mas o ego do Marcelo, ainda mais o julgamento, parecia cena de filme. Clara sentada com o Caio ao lado, agora seu advogado e novo parceiro de vida e de negócios. Marcelo entrou algemado, cabelo desbotado, olhar perdido, como um CEO derrotado tentando entender onde foi que perdeu tudo. Eduardo entrou depois, com a cara de quem sabia que a casa tinha caído, mas ainda tinha esperança de um milagre. Spoiler: o milagre não veio. A testemunha surpresa, o juiz pediu silêncio. Clara levantou. Foi até o centro da sala. Puxou uma pasta vermelha, abriu e entregou ao juiz. Dentro estavam gravações de voz do Marcelo ameaçando sumir com ela, fotos do depósito em nome de um capanga e um contrato de seguro de vida feito em nome dela sem que ela soubesse. Climão. A imprensa pirou. E a cereja do bolo? Apareceu uma nova testemunha, a ex-amante do Marcelo, que agora estava disposta a entregar tudo em troca de um acordo de delação premiada. Ele dizia que ia acabar com ela, que ela era só uma peça descartável. Mas quem foi descartado foi ele, disse com aquele sorriso de quem está saboreando a vingança de camarote. Eduardo, que até então negava tudo, teve um colapso emocional no tribunal. Foi tudo ideia dele. Eu não queria fazer isso com ela, gritou apontando para o Marcelo. Clara cruzou os braços, sorriu de canto e sussurrou. E pensar que um dia eu confiei em vocês dois. E o veredito? Marcelo, 32 anos de prisão. Eduardo, 15 anos e perda total dos direitos empresariais. Clara saiu do tribunal sem dizer uma palavra à imprensa. Mas no dia seguinte, postou uma única foto no Instagram. Um vinho, uma lareira acesa e a legenda: às vezes, o karma precisa de uma ajudinha. Nem todo final feliz é doce. Alguns são tão amargos que você saboreia com prazer. Clara não se contentou apenas com a prisão dos dois. Não, ela tinha planos maiores. Quando as cortinas do tribunal caíram e o eco das sentenças ainda estava no ar, ela já estava nos bastidores, com a mente afiada, pronta para dar o próximo passo. Com Marcelo preso e Eduardo desacreditado, Clara tomou o controle da empresa com uma agilidade impressionante. Mas ela não queria só a empresa. Ela queria o império. Então, com o poder que conquistou, ela fez algo que ninguém poderia imaginar. Ela reestruturou a corporação, não para apenas salvar a pele, mas para expandir. Clara transformou aquele império falido de corrupção e mentiras em um negócio legítimo, mas com um toque de irreverência. Ela virou a nova CEO. Sim, a mesma Clara que um dia foi humilhada, agora estava no topo. E o melhor de tudo? Ela fez questão de dar um aviso formal a todos os funcionários. E-mail enviado às 8 horas da manhã. Bom dia, pessoal. Aqui é Clara. Alguns de vocês me conhecem como a ex-mulher do Marcelo. Outros, como a pessoa que ajudou a construir tudo isso. Agora, vocês me conhecem como a nova CEO. O que fizemos no passado é história. Vamos fazer o presente ser ainda mais interessante. Lembrem-se, ninguém sai imune, e ninguém é mais esperto que eu. Sejam bem-vindos à nova era. Clara fez mais que tomar o cargo. Ela transformou a empresa, levando-a a patamares de sucesso inimagináveis. Os clientes, inicialmente céticos, começaram a confiar nela. E a imprensa? Bem, a imprensa não conseguia parar de escrever sobre ela. De vilã a heroína, mas com o toque ácido que só ela sabia dar. Mas o mais surpreendente de tudo foi o que Clara fez com o dinheiro de Marcelo. Ela não usou para si mesma. Com os fundos de um dos maiores esquemas financeiros do país, ela criou uma fundação. Justiça não vende sentenças. O objetivo? Auxiliar mulheres vítimas de abuso, perseguições e injustiças legais. Exatamente como ela foi, o twist. Cada campanha da fundação tinha um slogan provocante. Você não vai gostar da vingança, mas vai adorar a justiça. E a cada doação que Clara recebia, ela sentia um gosto doce e sarcástico de vingança. Só que agora legítima. O que restou dos vilões, Marcelo? Foi consumido pela sua própria obsessão pelo poder. Vive em uma cela fria, constantemente relembrado de sua própria queda. Toda vez que ele tenta se conectar com o mundo,
Um jornalista lá para questioná-lo sobre Clara. Eduardo? Bem, Eduardo perdeu não só a empresa, mas sua reputação. Ele ficou com a lembrança de Clara lhe dizendo: Eu te avisei, querido. Mas o jogo era meu desde o início. Agora ele é apenas um ex-sócio falido, tentando se esconder da verdade. Clara estava em seu escritório, sozinha, refletindo sobre tudo o que conquistou. No fundo, ela sabia que aquele jogo nunca teria fim. Quando você se vinga, sempre há um novo desafio, uma nova oportunidade para apagar os vestígios, e ela adorava isso. Sua última jogada foi a mais ousada de todas. Ela comprou as ações do ex-marido. Sim, você leu certo. A mulher que quase perdeu tudo para aquele homem agora controlava 51% das ações da empresa dele. O poder estava em suas mãos, e enquanto a notícia se espalhava pelo mercado financeiro, ela riu. A verdadeira vingança, ser feliz. E como o último toque de classe, Clara deu a si mesma o maior prêmio. Ela se casou com Caio, o advogado, e parceiro que, até o final, foi quem sempre acreditou nela. Eles se tornaram a nova dupla do mercado, juntos na vida e nos negócios. O final? Bom, o final não é doce nem amargo. É um mix perfeito de justiça, vingança e a ironia de quem sempre soube que o jogo seria dela. E o mais irônico de tudo, ela nunca precisou fazer nada sozinha, porque o destino tinha um gosto amargo, sim, mas com aquele toque especial de quem não morre de medo de se vingar. Fim. Ou será que não?